Olá a todos! Nesta análise, vamos mergulhar nos detalhes técnicos de um estudo de 2011 que investiga o comportamento em desgaste abrasivo de três ligas de ferro fundido bem distintas. O nosso foco aqui é entender a fundo a relação entre a composição química, a microestrutura que ela gera e, claro, a resistência final que cada um desses materiais apresenta. A nossa apresentação vai seguir uma progressão bem lógica. Primeiro, vamos contextualizar o problema do desgaste e o objetivo do estudo. Depois, vamos detalhar os materiais e os métodos experimentais que foram utilizados. A partir daí, a gente mergulha na análise das microestruturas, discute os resultados de desgaste e, por fim, claro, vamos sintetizar as conclusões mais importantes. Certo, então vamos começar pelo começo. É fundamental a gente estabelecer o contexto dessa pesquisa, definindo qual é o problema central que ela quer resolver e também os seus objetivos mais específicos. Olha, o desgaste abrasivo é sem dúvida um dos maiores desafios da engenharia. É um problema crítico na indústria. Pensa em componentes de mineração, equipamentos agrícolas, qualquer cenário com atrito constante. Essa perda de material não só compromete a eficiência, como também gera custos altíssimos de manutenção e paradas de produção. No fim do dia, isso impacta diretamente a produtividade. E para combater esse problema, o estudo se concentra em duas classes principais de materiais. De um lado, os ferros fundidos brancos de alto cromo. Eles são conhecidos pela performance excepcional graças a uma grande quantidade de carbonetos de cromo, que são partículas extremamente duras. Do outro lado, o ferro fundido dúctil resfriado. Ele surge como uma alternativa bem interessante, principalmente quando a aplicação também exige tenacidade, sabe? Ele é menos frágil e tem um custo de produção mais baixo. Então, o ponto central da pesquisa é exatamente este: entender como a composição química de três ligas específicas vai influenciar sua estrutura interna e, por consequência, a sua resistência ao desgaste. E um detalhe crucial: tudo isso na condição bruta de fusão, ou seja, sem nenhum tratamento térmico depois. Isso, do ponto de vista industrial, é vital, porque busca otimizar processos e, claro, reduzir custos. Agora que a gente já entendeu o porquê da pesquisa, vamos ver o como ela foi feita. Nessa sessão, a gente vai detalhar exatamente quais ligas foram usadas e como a resistência ao desgaste delas foi medida de forma bem rigorosa, com um método experimental específico. Olhem só para essa tabela de composição. Aqui a gente começa a ver as diferenças. Primeiro, o ferro dúctil, o Di0, com baixo cromo. E depois as duas estrelas de alto cromo, a WCI 13, com cerca de 13% de cromo, e a WCI 19, que chega a impressionantes 19%. Mas prestem atenção na última coluna, a razão cromocarbono. Ela salta de 4,8 para 6,8. Guardem esse dado, porque ele vai se mostrar absolutamente fundamental mais para frente. O método escolhido para testar tudo isso foi o ensaio Ball Cratering. É um procedimento bem elegante, na verdade. Basicamente, uma esfera de aço fica girando contra a amostra e no meio tem uma pasta abrasiva, nesse caso de carbeto de silício. Isso cria uma pequena cratera. Aí, medindo o diâmetro dessa cratera, a gente calcula o volume de material que foi perdido. Com esse volume, a carga aplicada e a distância de deslizamento, chegamos na taxa de desgaste, o famoso valor K. É ele que nos permite comparar a performance de cada liga de forma objetiva. Muito bem, vamos passar agora para a análise da microestrutura. É aqui que a mágica acontece, sabe? A gente começa a conectar a composição química, que a gente acabou de ver, com a estrutura interna real das ligas. E é essa estrutura que vai decifrar o comportamento de cada material. A microestrutura dessas ligas de alto cromo é bem característica. O que a gente observa são dendritos de austenita, que são como os primeiros esqueletos de cristal que se formam quando o metal esfria. E eles ficam envoltos por uma mistura eutética. Essa mistura é uma combinação bem fina de mais austenita e, o mais importante de tudo, carbonetos do tipo M7C3. São esses carbonetos, que são partículas duríssimas, que dão a alta resistência ao desgaste. E essa tabela, olha, ela ilustra um ponto fundamental. Não é só que a liga WCI19 tem mais carbonetos. Os carbonetos dela são muito mais ricos em cromo. A gente está falando de quase 43% contra 35% na WCI13. E qual a consequência disso? Isso enriquece também a matriz de austenita com cromo, o que tem um impacto direto na dureza e na performance, tanto da matriz quanto dos próprios carbonetos. Já no ferro dúctil, a história é bem diferente e é fascinante. Como ele foi resfriado no molde metálico, ele acaba desenvolvendo duas zonas bem distintas.
Na superfície, onde o resfriamento é super rápido, se cria uma camada rica em cementita, que é muito dura e resistente ao desgaste. Agora, lá no interior, o resfriamento é mais lento, e isso permite a formação de grafita na sua forma nodular, com uma contagem de 75 nódulos por milímetro quadrado, o que resulta numa estrutura interna completamente diferente, bem mais macia. Muito bem, a gente já viu a composição, já viu a estrutura interna, mas e aí, como é que tudo isso se traduz em performance no mundo real? Chegou a hora de ligar as microestruturas que a gente acabou de analisar com os resultados que foram medidos nos ensaios de desgaste. E os resultados são bem claros, não deixam dúvida. O gráfico mostra a taxa de desgaste K. E é importante lembrar, quanto menor a barra, melhor a performance. A liga WCI 19 tem de longe a menor taxa de desgaste. E aí vem uma coisa muito interessante. Em segundo lugar vem a superfície resfriada do ferro dúctil, com um desempenho excelente, superando até a liga WCI 13. E como era de se esperar, a região interna do ferro dúctil teve o pior desempenho de todos. Mas por que exatamente a WCI 19 é tão superior à WCI 13? A resposta não está só no teor de cromo total. O segredo, na verdade, está nesse número, 4%. A liga WCI 19 tem uma fração de volume de carbonetos eutéticos cerca de 4% maior. Pode até não parecer muito, mas quando a gente combina isso com o fato de que esses carbonetos são mais ricos em cromo e, portanto, mais duros, isso explica a diferença tão grande na resistência ao desgaste. Entender o mecanismo de desgaste também é um ponto-chave. E essa citação do estudo descreve o processo com perfeição. As partículas abrasivas elas atacam primeiro a matriz metálica, que é mais macia, digamos assim. Conforme a matriz vai sendo erodida, os carbonetos que são muito mais duros ficam ali expostos e salientes. E são eles que atuam como a principal barreira contra o avanço do desgaste. Bom, chegamos ao final da nossa jornada por este estudo. Agora, vamos consolidar os achados mais importantes e sintetizar as conclusões que a gente pode tirar de todos os dados que foram analisados. Então vamos recapitular. Primeiro ponto, a liga WCI 19 foi a campeã indiscutível em resistência ao desgaste. Ponto 2, a superioridade dela vem de uma combinação poderosa, mais carbonetos e carbonetos mais duros por serem mais ricos em cromo. Terceiro, o ferro dúctil resfriado mostrou que é possível criar superfícies de altíssimo desempenho controlando o resfriamento. Quarto, o mecanismo de desgaste foi confirmado, é a erosão preferencial da matriz. E por fim, o ensaio Ball Cratering se provou uma ferramenta muito eficaz e sensível para diferenciar a performance de ligas tão complexas como estas. E para encerrar, fica uma reflexão que nos projeta para o futuro. Este estudo se concentrou no desgaste abrasivo, mas na vida real, muitas aplicações envolvem uma combinação de desgaste e impacto. Então, a questão que fica é, como a gente poderia otimizar a composição e o processamento dessas ligas para criar um material que seja, ao mesmo tempo, extremamente resistente ao desgaste e também capaz de absorver impactos sem quebrar? Esse é, sem dúvida, o próximo grande desafio da engenharia de materiais nesta área.